Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a um podcast que está falando sobre os 4 elementais ou os demais pertencentes a outras culturas, pois não só existe a cultura europeia. Iremos falar um pouco sobre os deuses do fogo, da água, da terra e do ar, da tribo indígena. Iremos falar também sobre um pouco sobre os deuses representantes, a água, a terra, fogo e ar na Umbanda. Iremos também falar sobre algumas teorias dos chineses referente aos elementais e as situações dos elementais no nosso cotidiano. Exemplo, como o vento interfere, como uma bebida quente pode prejudicar uma mulher, ou como uma bebida gelada demais pode prejudicar o homem. Até mesmo a cultura da cura através dos alimentos que os chineses usam. E porque a magia de Afrodite também usa esses mesmos elementos. Afrodite na cozinha foi um livro que eu li há um tempo atrás, que provavelmente o bruxo que escreveu, ele retirou da cultura chinesa. Então eu não vou entrar muito nesse mérito, por esse livro se perdeu. Mas eu tenho acesso a esse livro e eu poderia passar para vocês, mas eu prefiro que vocês conheçam a base, a fundação de onde esse livro saiu. A partir de agora eu irei introduzir os elementais indígenas para vocês. Eu não vou começar a falar de Tupã, que foi o criador da terra, do fogo, da água e do mar. Eu não vou falar de uma entidade que é muito poderosa e todo mundo a conhece. Eu vou falar de um cara que ajudou Tupã na criação do mundo. O seu nome é Guaraci. Estranho, né? Como um homem pode ter um nome desse? Guaraci. Ele não é um homem, ele é um deus. O Guaraci, ele é o elemental do fogo na cultura indígena. Não entendeu? Eu vou acender uma vela. Entenda, Guaraci, responsável pelo fogo. Entidade que ajudou na criação do planeta com o índio Tupã. Tupã, índio responsável pela criação do mundo. Sua filha, a filha de Tupã, é uma deusa. Tupã, ele tem poder de dar poder ao ser mortal. Além de Tupã ser responsável por criar a terra, a água e o mar e ser o deus do trovão, ele também ensinou os humanos a plantar. Então os humanos não aprenderam sozinhos. A magia, a natureza não vieram do nada. Tudo veio de algum lugar. E Tupã ajudou os seres humanos a chegar nesse lugar. A filha de Tupã se chama Jaci. Jaci é responsável pela noite. Ela é o luar, ela é a lua que está no céu. E Guarani, errei. Às vezes, o Tupi-Guarani, a língua indígena, é esquecida por vocês, assim como a cultura indígena. Mas se não quer ouvir sobre o povo indígena, pule 2 minutos à frente, porque já está acabando. Anhangá é um espírito guardião da natureza. Ele é protetor dos animais. Ele controla a madeira. Existe o elemental da madeira no povo indígena. Se chama Anhangá. Aquandumba. Ele também é um deus indígena. Ele toca a sua flauta, fazendo o mundo entrar em harmonia. Apesar desse caos estar grande, eu acho que precisamos idolatrar mais ele. Aconteceu-se algumas coisas. Ele afogou uma tribo inteira no mar, para elas aprenderem a serem mais harmônicas e amar uns aos outros e aprenderem com seus erros. Parece a Atlântida, que não voltou. Mas será que a Atlântida já voltou e não percebemos?
Depois que ele afogou essa tribo inteira, essa tribo sobreviveu, se reergueu e ele trouxe a tribo de volta quando elas aprenderam a utilizar os conhecimentos e as coisas que elas sabiam para o bem e não para prejudicar uns aos outros. Sumé é o caga-regra, é o chato, mas graças a ele o indígena aprendeu a utilizar a mandioca. Eu saúdo a mandioca. Graças a Sumé temos as leis, o conhecimento, a ética e a moral do povo indígena. Porque tudo tem uma explicação. É Sumé que dita as leis. Esse cara é um gênio. Ele consegue usar todos os ingredientes da natureza, fazendo o povo indígena jamais passar fome. Sumé, um grande deus. Celci, C-E-U-C-I, Celci. Ela é responsável pelas moradias e pela colheita, pela criação das ocas e pela proteção do fruto. Você já se perguntou por que o povo indígena não tem problema com a questão de plantação seca? Nada. Além das florestas, a proteção da natureza em si, além das leis, além dos abrigos, além de tudo estar completamente em perfeito estado, além de uma tecnologia antiga, mas que funciona muito bem. Você acha que o povo indígena é retrógrado? Ou você acha que o povo precisa de sua tecnologia para sempre? Agora vamos falar de Yongxing, medicina tradicional chinesa. Temos que saber disso se queremos entender a magia. Madeira representa expansão. Fogo representa ascendência. Terra representa neutralidade. Metal é a contração e a água é associado aos movimentos descendentes. Tudo. Uma pessoa alegre, eufórica e ansiosa pode ser fogo e trazer consigo patologias associadas com fogo, problema cardíaco. Então, a medicina chinesa, essa medicina tradicional, ela prega que o ser humano ele vem de uma ideia, que ele vem de um elemento e cada ser humano tem um elemento diferente. Segundo eles, conforme você vai mudando, evoluindo, crescendo, planejando, os seus elementos eles vão te acompanhando. Pro bem ou pro mal, as coisas vão acontecendo. Então temos que tomar certos cuidados, principalmente nessa parte do pensar, do cuidar, de meditar. E tudo isso vai sendo agravado se não fizermos da maneira que é certa. Alguns até acrescentam, em vez do metal, o ouro. E tem teorias cada vez maiores. E temos que debater sobre isso. Agora que vocês entenderam que todo elemental ele faz parte do corpo humano, que tudo junto forma o ser humano, que todos eles formam características e equidade e formas de como somos, não só os astros indicam como vamos ser, mas também o horário e o momento que nascemos indica qual elemento somos, assim como também indica muitas vezes os caminhos. Pensaram que eu esqueci? Agora vamos falar dos orixás, as criaturas do elemento natural, da cultura afro-brasileira. Falamos da cultura tupi-guarani no começo desse podcast. Agora falamos da cultura medicinal tradicional chinesa, que é milenar. E agora também vamos para outra cultura, que não sabemos o tempo correto da sua existência, assim como o tupi-guarani. Vamos agora para a cultura negra. Vamos agora para a cultura afro-brasileira. Vamos agora para uma cultura do povo indígena. Vamos agora para uma cultura um pouco mais expressiva.
Uma cultura que, igual a indígena, está sendo massacrada, mutilada e sofrendo repressão dos homens brancos. A cultura da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Vamos para um elemento muito maravilhoso chamado Ele é um ser de luz, ele é um ser abençoado, o seu nome é Oxalá, divindade da criação e da criatividade, é o pai da humanidade e dos orixás, o mais poderoso. Ele se representa na forma de um jovem guerreiro destemido ou de um velho sábio. Oxalá não é um gordinho de turbante e saia. Acabou com essa zoeira. Acabou. Ele é um guerreiro, fi. O dia de Oxalá é sexta-feira. Sua cor é branca. O seu elemento é esse aqui, meu filho. O ar. Vem a ventania, vem a vento, vem a vento. Isso, pai. Chegue mais, Oxe, parei, fi. Agora você vem a rainha do mar. Ô, meu orixá preferido, meu orixá de cabeça, Iemanjá. Iemanjá, o seu dia é sábado. Sua cor é branco, prata, azul e rosa. Seu elemento é água. Então você está falando de dois elementos completamente naturais. O vento, que já está batendo aqui no microfone de novo. A água, certo? Mas eu vou falar um pouco de Iemanjá porque é meu chamego. Iemanjá, rainha soberana dos mares, oceanos, a mãe de todos os orixás. É a protetora dos pescadores e de todos aqueles que têm a vida ligada ao mar. Na Bahia, dia 2 de fevereiro, é voltado para homenagem. E no Rio de Janeiro, 31 de dezembro. Ou seja, pai, Iemanjá é que nem eu, curte uma festa. Dia 31, virar legiano, tá no Rio de Janeiro pulando ondinha, na tranquilidade. E dia 2 de fevereiro, Iemanjá tá onde? Tá na Bahia. Já curtiu no Rio de Janeiro. 2 de fevereiro, Iemanjá tá na Bahia. Fazendo o quê? Deitadinha na rede de pescador. Entendeu? Usando, ganhando seus presentes e comemorando com felicidade. Oxi, não tem nada de errado não. A gente gosta assim. Nanã. Seu elemento é terra e água. É a velha dos orixás, por ser vista como a guardiã da morte e dos segredos, a senhora das águas profundas, nevoeiros e pântanos. Também é responsável pela criação do corpo humano. Dia terça-feira, cor branco e roxo. Elemento terra, água e principalmente o lodo, que é a sujeira. O Molum. Ele trabalha com terra e fogo. Seu dia é segunda-feira. Ele veste preto, branco e vermelho. Esqueci mais. Assim, ele domina a terra e o sol. Puxa, poderoso, Ele tem o poder de criar e curar doença. Por isso é o protetor dos enfermos. No sincretismo religioso, é o santo São Roque e São Lázaro, ou seja, onde a igreja católica picou a mão e os escravos tiveram que mudar, porque o barril ficou doido, ficou dobrado pro nosso lado. Se adorasse um orixá diferente, e se adorasse um Deus diferente, a chibata era cantar. O que é que nós fez? Criamos um orixá idêntico na igreja católica, botamos o nome dele São Jorge, São Roque e São Lázaro. Oxe, São Jorge é outro bagulho aí que eu vou te explicar na frente. Oxumaré, ele é céu e terra. Ele é associado com São Bartolomeu, outro aí que a gente criou só pra dar uma miguelete. Rapaz, ele controla arco-íris, a natureza, a passagem dos dias e dos anos. É que ele anda apressado esses dias, entendeu? Então tá tudo correndo rapidão, pivete. Oh, meu Deus. Sua cor é verde e vermelho e verde, preto e amarelo. Já quase me esqueci. Oxu é o orixá que mais parece com a gente, ser humano. A qualidade dele depende, é boa e ruim. Depende muito do que ele tá a fim de fazer. Tem o poder de criar paz e o caos. É a divindade da comunicação e do equilíbrio. No cristianismo tem sua imagem ligada ao demônio. O candomblé, a umbanda e a quimbanda não tem nada a ver com catolicismo e cristianismo. Como é que esse menino que parece mais um ser humano é ligado ao demônio?
Eu vou dar uma teoria daqui a pouco, depois de falar desses outros bichinhos aqui. Ogum, esse eu gosto, hein? Protetor dos caçadores. Tem o poder de controlar o ferro. No sincretismo baiano é considerado Santo Antônio. Ih, já no carioca São Jorge. Sabia. Dia dele é terça-feira. Verde, azul escuro e vermelho. Elemento, terra e fogo. Vocês estão vendo aqui que todos eles têm um elemento. Oxóssi representa a terra, sua cor azul turquesa. Você está vendo que todos eles têm uma cor. Por exemplo, Oiá ou Inhaçã é responsável pelo vento e pelo fogo. Sua cor é coral, rosa e vermelho. Seu dia é quarta-feira. Todos eles têm um dia. Oxum, seu dia é sábado. Cor amarelo e dourado, elemento água. Xangô, fogo e terra. Cor é vermelho, marrom e branco. Dia é quarta-feira. Todos eles têm um dia, filho. Obá, seu dia é sábado. Vermelho e branco são suas cores. Seu dom é fogo e água. Ele tá ligado à política e ao comércio. Oxe, tô dizendo pra você, pivete. Agora eu vou mandar pro real a fita, a loucura, o problema do ser humano. Vou jogar na cara de vocês. O que é que tá acontecendo? Quando você chega com sua religião, você olha pra sua religião e fala: a minha certa, a sua errada. Eu tô certo, você tá errado. Você não se preocupa com duas coisas. Primeiro, é isso mesmo? Segundo, o que a religião dele fala? É paz, tranquilidade ou arrancar a cabeça e matar todo mundo? Porque ele é agressivo quando se trata de religião. É insegurança, falta de fé, falta de compreensão. Porque ele é contra os preceitos religiosos da qual eu sigo. Porque ele é contra a paz e a tranquilidade que minha religião prega. Porque ele é contra a caridade. Porque ele é contra Jesus. Porque ele é contra Oxalá, que só prega a paz. Porque ele é contra Tupã, o deus indígena, que representa a colheita, a cultura, a pesca, o amor. Porque ele é contra a minha religião diferenciada nórdica, que eu cultuo o deus da guerra. Aí eu também sou contra, né? Tu cultua Odin? Cagó de sangue? Tu cultua o Ragnarok? Tá bom, pode cultuar o que tu quiser. Mas faça guerra entre teu povo, não ataque o meu. Agora a gente vê uma coisa muito importante aqui, o sincretismo religioso. Onde isso está ligado aos elementais. Está ligado a um ponto em que nós aqui do Ocidente não entendemos o Oriente, não entendemos o que está acontecendo aqui, então não podemos entender o que está acontecendo lá. Quando você entende um pouco da Umbanda, quando você entende um pouco do cristianismo, quando você entende um pouco da cultura indígena, você juntou três elementos. Esses três elementos são três junções, certo? Essas três junções formam o brasileiro. O brasileiro, ele não tem uma religião, ele é brasileiro. Quando tá na bosta, ele acende uma vela pra Oxalá, pra Deus e pro demônio, uma pra Tupã, uma pra... Vai acendendo vela, vai orando e vai agradecendo. Se foi curado pelo câncer, foi um Deus maior que todo mundo aí, ó. Não sei que foi Deus, que Deus ele não vai dizer. Ele orou pra tanta coisa. Sei muito bem o que é isso. Eu já expliquei sobre isso. Eu acredito que existe uma entidade que criou tudo isso aqui. Nós humanos damos um nome. E esse nome, ele basicamente é a gente que criou. Porque achamos que nós estamos certos e o outro está errado. Mas se criamos um nome, significa que entendemos que existe alguma coisa acima da gente. Além das fogueiras no céu, além da lógica de que tudo que é bom é certo e tudo que é certo pode estar errado, e além de não existir certo e errado, também temos outra questão muito importante que temos que tentar entender, que o ser humano foi formado por toda cultura, por toda concepção. Todos eles acreditam que fomos formados por um Deus. E esse Deus,
está acima da gente. Ele veio do alto. Pode ser um alien, um objeto não identificado, uma criatura que não entendemos o que é. Mas ele existe. Existe tanto que até hoje na China não se fala dos fantasmas, dos eventos com poltergeist, que eles têm medo. Porque de certa forma eles acreditam que se falar dá mais poder. E eles não estão errados. Se nós acreditamos, se eles acreditam, e se há milhares de anos todos fizeram praticamente a mesma lenda, só mudando o nome, só mudando um pouco o que são. Então basicamente o planeta ele foi inventado por um Deus que utilizou os elementos base: água, terra, fogo e ar. E com esses elementos base ele criou os outros elementos base, criou as outras coisas. E todas essas coisas que foram criadas, ela basicamente serve para organizar a vida, o cotidiano. Isso não é errado. Errado é a gente achar que estamos certos e todos errados. Existe mais de uma ideia, existe mais de uma religião, existe mais de um entendimento, mas todos eles têm a mesma base: paz, amor e espiritualidade. E com o tempo esse entendimento ele vai mudando. E com o tempo esse entendimento ele vai se modificando. Tudo vai de acordo com o que eles desejam, o que eles querem, o que eles precisam e o que eles tentam tirar de nós. Aqueles que tiveram contato com esses deuses, com essas ideias, eles se mantiveram firmes. Mas a terceira geração após ele começou a mudar. Começou a mudar a ideia, começou a ficar mais interessada em dinheiro, em política, em manipular o povo a favor do seu bolso financeiro. E aí começou a criar outros e outros problemas. E aí começamos a entender que a vida ela não é só feita de certas escolhas boas, ela é feita muitas de escolhas que agregam ao bolso, agregam à vida, que agregam às escolhas. Tudo isso apenas para depois tentar entender que se tudo for como eles dizem que é, a gente existe através dos elementos, os elementos existem através da natureza, e se o ser humano ele deixar de existir, no futuro existirá outros parecidos com nós. Pode ser bípedes, quadrúpedes, com asas, mas todos nós somos criações da natureza. Amamos a natureza e estamos próximos a ela todos os dias. Não importa como você acha que você está, você continua próximo da natureza. E por isso que a natureza está próxima a você. Os insetos, as loucuras, o amor, a verdade, a segurança. Tudo isso faz parte do ser humano, assim como o caos. E como vocês mais entenderam, Exu, a entidade que é mais próxima do homem, ele é o demônio. Porque, de certa forma, é o demônio que as pessoas mais têm medo. É o demônio que representa a parte mais humana que existe. É o demônio. As pessoas elas temem aquilo que elas são iguais. A religião ela apenas tá para religar, para juntar duas coisas, duas pessoas, uma tribo. E quando você cria um demônio, quando você cria uma criatura que ela é má, que ela é ruim, você olha para dentro de si e vê tudo que é ruim, de ruim, e você espelha isso em uma criatura mitológica, para quando você fizer as coisas ruins, você se repreender, pois você não acredita que você é o mal, ou que você cause o mal,
Você acredita que algo ou alguma coisa causando tudo isso, porque você é fruto de uma divindade, você é fruto de paz, amor e tranquilidade, e você não faria esse tipo de maldade. Você crê nisso. Eu fico feliz por você. Mas entenda, você está espelhando sua dor, sua insignificância, sua tristeza, suas mágoas. Está espelhando isso em alguma coisa, em um mal que você criou. E tudo isso, por isso que o Exu ele não é o bem e o mal. Exu ele é mais próximo do ser humano. Exu significa mensageiro de Deus, mensageiro de Oxalá. O nome de Jesus se chama Exua. Exua. O nome na África, no Brasil, é Exu. Sem conhecer Jesus, sem conhecer sua história, o povo africano chamava de Exu, o nome do mensageiro de Deus. Então você está chamando Jesus Cristo de demônio. Você está chamando si mesmo, que você tem a palavra, o poder de falar. Você é o mensageiro do consciente e do subconsciente. Então você está dizendo que você é o demônio. Então cuidado com o que você diz. Você pratica as coisas ruins porque você pensa, e você não mudou a forma de você pensar. Então você é o mal. Você faz a maldade, você se prejudica, você se destrói. Porque para você isso é bom. Para você isso é tranquilo. E nada vai mudar, porque você não muda. E você utiliza isso como desculpa para continuar destruindo tudo que está em sua volta. Porque para você o mais importante é o seu lucro, é sua felicidade. E a felicidade do próximo não te importa, porque você é a maldade. Você representa parte da loucura humana, porque você se considera um ser vivo. Você se considera parte da magia. Então você sabe que a magia ela não é maldade. Ela é praticar coisas boas para você mesmo e para o próximo, para assim não haver problema algum com seu karma e seu dharma. Porque toda maldade que você faz, ela volta para você. Toda maldade que você cria, ela é replicada para você. Porque o universo ele é justo. Ele não muda com sua oração, mas ele muda com sua ação. E se sua ação for ruim, vai haver coisas ruins no seu caminho. Porque tudo que você faz acaba voltando. Todo bom tem um lado mau. E assim tudo vai se replicando, se unindo e se modificando. Prazer. Quem falou foi Eric Ricardo Andrade Lacerda. O número de Pix é 050 122 23594. Está na descrição desse podcast ou aqui embaixo. Se está acompanhando pelo YouTube, parabéns, você achou o podcast. Se você está acompanhando pelo Spotify, Music ou qualquer outra distribuidora que estamos em acesso nesse exato momento, por favor, faça uma doação. Porque esse conhecimento demanda tempo, estudo e dedicação. E você pode sugerir um tema no próprio YouTube ou aqui mesmo no Spotify. Cada episódio aparece uma sugestão de tema. Boa, até a próxima. Essa sugestão foi do meu amigo Goetio. Ele fez uma leve contribuição. Então, até a próxima, pessoal.